Oi, turma, tudo bem com vocês? Para finalizar a aula de farmacologia do sistema nervoso periférico, nessa aula nós vamos falar sobre transmissão noroadrenérgica. Os fármacos que atuam na transmissão noradrenérgica, eles vão atuar nos receptores adrenérgicos e nas catecolaminas, sendo que no sistema periférico, sistema nervoso periférico, as catecolaminas mais presentes são noradrenalina e adrenalina. A noradrenalina também é conhecida como norepinefrina e a adrenalina como epinefrina. Então, vocês vão ver muita citação desse jeito. Eu utilizo noradrenalina e adrenalina porque é mais usual, como diz assim, já estou mais acostumada com essa terminologia, mas as outras duas também estão corretas. As catecolaminas são aquelas que têm um grupo catecol e uma cadeia lateral com amina. Então, eu coloquei aqui para vocês as 4 principais catecolaminas. A norepinefrina, que é a noradrenalina, epinefrina, que é a adrenalina, e a dopamina, que são endógenas, ou seja, o nosso corpo produz essas substâncias. E a isoprenalina, que não é presente no nosso corpo, é ausente no organismo, mas é um derivado sintético da norepinefrina. Então, são as 4 principais estruturas de catecolaminas que existem, mas como o sistema nervoso periférico ele tem um grande estudo, existem diversas moléculas sintéticas com efeito nos receptores ou efeitos antagônicos a esses receptores, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre a transmissão noradrenérgica, eu vou explicar novamente como funciona um neurônio noradrenérgico. Então, primeiramente, esses neurônios eles são um pouquinho diferentes do convencional. Nesse neurônio, os terminais sinápticos dele são diferentes. Então, vocês conseguem ver aqui que nós temos o axônio do neurônio e aqui é onde vai ser o final do axônio ou onde vai ocorrer a sinapse. Nesse final do axônio, estão vendo que parece bastante bolinhas uma do lado da outra, como se fosse um colar de contas? Isso se chama variculosidades. Então, o final do axônio do neurônio noradrenérgico, na sua grande maioria, nem todos é assim, mas na sua grande maioria termina em variculosidade. E é essencial para a contração da musculatura lisa essa variculosidade, porque ele auxilia que o músculo, né, o órgão, digamos assim, ele se contraia ao mesmo tempo em todas as regiões. Então é muito importante porque ele acaba um neurônio estimulando uma grande região. Então, os nossos neurônios, eles são aqueles pós-ganglionares e simpáticos. Lembram lá, os parasimpáticos, eles vão excretar acetilcolina e os simpáticos vão excretar noradrenalina. Então, nós temos aí o finalzinho, né? Uma dessas variculosidades do nosso axônio. Então, primeiramente, quando o neurônio ele recebe um estímulo, ocorre o potencial de ação que percorre o neurônio. Esse potencial de ação, ele vem modificando a polarização do meu neurônio, ou seja, ele despolariza. Quando ele despolariza esse neurônio, ele faz com que se abra canais dependentes de voltagem, canais de cálcio dependentes de voltagem. E isso faz com que o cálcio entre para dentro do neurônio. Lembrando que o cálcio ele é essencial na liberação do neurotransmissor. Quando o cálcio entra no neurônio, ele então vai desencadear
o processo de exocitose das vesículas simpáticas e faz então com que a minha noradrenalina seja liberada. A partir do momento que a noradrenalina é liberada na fenda sináptica, ela então vai agir no receptor adrenérgico. Esses receptores adrenérgicos são acoplados à proteína G e vão desencadear uma resposta como co-mensageiros na célula. Depois que houve essa ligação ao neurotransmissor, ao receptor, desculpa, o nosso neurotransmissor ele se desliga e ele então vai ser desativado. Para ser desativado, ele pode ser absorvido por uma outra célula, pelo músculo, por outro músculo ou até mesmo por vasos sanguíneos. Então, ela vai se difundir para outras regiões ou ela vai ser transportada novamente para dentro do nosso neurônio. Então, ela vai ser removida da sinapse. Lá dentro do neurônio, acontecem duas reações. Uma delas, ela vai ser reempacotada e a gente vai ver que precisa de transportador para reempacotá-la, ou ela vai ser desativada, vai ser metabolizada. E ela é metabolizada por uma enzima chamada monoaminoxidase, que está lá na mitocôndria e faz com que tenha a desativação, a quebra dessa molécula. E como que as nossas catecolaminas elas são sintetizadas? Então, elas são sintetizadas a partir da tirosina. Então, quando a gente tem tirosina no organismo, a tirosina hidroxilase vai converter, a tirosina hidroxilase é uma enzima, tá? Que vai converter a nossa tirosina em dopa. A dopa, por sua vez, vai ser convertida pela dopa descarboxilase em dopamina. A dopamina vai ser convertida pela dopamina beta desidroxilase em noradrenalina. E a noradrenalina pode ainda ser metabolizada pela feniletanolamina N-metiltransferase em adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa, eu já expliquei para vocês. Então, a biossíntese é a partir da tirosina. E quando eu falo de um monte de enzima, o que passa na cabeça de vocês? Que temos fármacos que vão atuar nessas enzimas e vão fazer com que não ocorra a produção de noradrenalina. Então, isso realmente acontece, tem muito fármaco que atua nas enzimas, inibindo a produção da nossa noradrenalina. Vamos ver aqui os fármacos que interferem na síntese das catecolaminas. O primeiro deles é a alfa-metil-P-tirosina. Essa substância ela vai inibir a tirosina hidroxilase, que é a enzima que converte tirosina em dopa. Então, se tem essa inibição, não vai ocorrer a produção de nenhum dos outros metabólitos, tá? Essa alfa-metil-P-tirosina, ela é utilizada no tratamento de feocromacitoma. E o que é esse feocromacitoma? É um tumor que acontece principalmente nas glândulas suprarrenais e estimula a produção de hormônio, principalmente a adrenalina. Então, se você utiliza um medicamento que inibe a enzima tirosina hidroxilase, não vai ter a produção de adrenalina. E isso auxilia no tratamento de feocromacitoma. Outro medicamento muito utilizado é a carbidopa. A carbidopa ela vai inibir esta enzima aqui, ó, a dopa descarboxilase. Então, não vai ter a transformação de dopa em dopamina. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente fala
de tratamento de Parkinson. Sabe-se que as catecolamidas, quando elas estão presentes no organismo em grande quantidade, elas acabam aumentando o tremor, que é um sintoma do Parkinson. Então, a partir do momento que você tem a inibição de uma enzima e não tem mais a produção de nenhuma das catecolamidas, catecolaminases, desculpa, faz com que nós tenhamos uma diminuição no tremor. É claro que ela vai ser um tratamento, vai ser um cotratamento, não é só a carbidopa. A gente vai falar um pouquinho sobre Parkinson mais para frente e vocês vão ver que tem outros medicamentos que vão ser utilizados junto com a carbidopa para o tratamento de Parkinson. O outro medicamento que nós temos que acaba atuando, interferindo na síntese da catecolamida é a metildopa. Mas a metildopa, ela não atua inibindo as enzimas, tá? O que acontece? Quando a gente utiliza esse medicamento, ele vai ser capturado pelos neurônios noradrenérgicos e eles vão ser convertidos como um falso transmissor. Esse falso transmissor, chamado alfa-metilnorepinefrina, ele não é desaminado pela MAL, ou seja, ele não é degradado pela enzima MAL. E ele vai se acumulando. A partir do momento que ele se acumula dentro do neurônio, ele faz com que não tenha mais produção de noradrenalina. E também não tenha mais noradrenalina dentro das vesículas, tá? E ela acaba sendo liberada, o alfa-metilnorepinefrina acaba sendo liberada como se fosse a noradrenalina. Só que ele não tem o mesmo efeito que a noradrenalina nos receptores alfa-1, ou seja, ele não faz a vasoconstrição tão forte quanto a adrenalina, que é a noradrenalina. E isso faz com que ocorra, então, uma diminuição da pressão arterial. É muito utilizado no tratamento de hipertensão durante a gravidez. A droxidopa, por sua vez, vai fazer com que ocorra um aumento na concentração de noradrenalina no nosso organismo. Por quê? Porque ela atua como um substrato para a dopa descarboxilase. E quando a dopa descarboxilase atua sobre ela, converte ela em noradrenalina. Então, ela passa a ser noradrenalina normalmente e tem o efeito da noradrenalina, porque, né, como eu falei, ela é convertida em noradrenalina. E ela é muito utilizada quando a gente fala de hipotensão ortostática. Vocês também podem ouvir falar como hipotensão postural. E o que é essa hipotensão? É quando a pessoa levanta muito rápido e acaba tendo uma queda abrupta na pressão. Então, é muito utilizado quando a gente fala em hipotensão ortostática ou postural. Depois que a nossa molécula de noradrenalina foi sintetizada, ela vai ser então armazenada em vesícula. E para ser armazenada, precisa-se de um transportador. O nome desse transportador é transportador vesicular de monoaminas. Dentro de cada vesícula, além de noradrenalina, nós vamos ter 4 moléculas de ATP e cromagranina A. E claro que nós vamos ter um fármaco que vai interferir nesse armazenamento da nossa noradrenalina. O fármaco é a reserpina e ele vai bloquear o transportador vesicular de monoaminas. A partir do momento que ele bloqueia o transporte, estão vendo aqui, ó, é como se ele fosse o número 7, onde ele pega a monoamina que voltou, a monoamina que seria a noradrenalina, que entrou na célula e transportasse ele novamente para dentro da vesícula. A partir do momento que não ocorre esse transporte, a noradrenalina ela vai se acumular no citoplasma celular e vai ser degradado pela MAL. A noradrenalina vai ficar armazenada nas vesículas até
que seja necessária a sua utilização, ou seja, até o momento que chegue o impulso nervoso nessa região, que vai despolarizar a membrana e abrir os canais dependentes de cálcio que irão estimular sua exocitose. Mas, como a gente sabe, terão medicamentos que vão atuar inibindo ou estimulando a liberação de noradrenalina. Os fármacos que vão interferir na liberação, principalmente da noradrenalina, eles vão bloquear diretamente essa liberação. Entre eles, entre os fármacos conhecidos, nós temos guanetidina, bretílio, betanidina e debrisoquina. Eles não têm muito uso clínico atualmente porque a gente tem outros fármacos bem mais interessantes. Mas como que eles fazem esse bloqueio de liberação? Eles são enviados para dentro da célula pelo transportador de membrana chamado NET. Então, eles entram dentro da célula. A partir do momento que eles estão dentro do nosso terminal sináptico, eles acabam inibindo a despolarização dessa célula. E isso faz com que não tenha a liberação da anfetamina. Nós temos também fármacos que fazem com que ocorra a liberação da nossa noradrenalina sem que ocorra a despolarização na terminação nervosa. Entre eles, nós temos anfetamina, efedrina e tiramina. E o que acontece? Eles também vão ser transportados para dentro da célula pelo transportador de membrana chamado NET, e a partir do momento que ele está lá dentro, ele estimula que a noradrenalina seja enviada para fora da vesícula. A partir do momento que ela está fora da vesícula, muita coisa vai ser degradada pela mal, mas algumas moléculas não serão degradadas e elas vão ser enviadas para o terminal sináptico, então para fazer a sinapse. Só que a anfetamina ela tem uma diferença também. A partir do momento que ela foi absorvida, ela inibe a NET e não tem mais absorção da nossa noradrenalina. E isso faz com que a noradrenalina tenha um efeito por mais tempo na região com o receptor. Muitas substâncias ainda podem atuar na liberação das catecolaminas nos terminais pré-sinápticos e eles vão então modular a liberação, aumentar ou diminuir essa liberação de noradrenalina, por exemplo. E são eles agonistas alfa 2, angiotensina 2, dopamina e prostaglandinas. Também pode acontecer um aumento ou diminuição nos estoques de noradrenalina. A reserpina, eu já falei para vocês como ela atua, mas nós também temos medicamentos que inibem a MAO. E a partir do momento que inibe a MAO, a noradrenalina não vai ser degradada. Isso faz com que ocorra uma grande quantidade de noradrenalina dentro da célula que vai ser liberada e terá então uma resposta maior, porque teremos uma liberação de mais noradrenalina pelo terminal sináptico. Depois que a noradrenalina ela se desliga do receptor, ela vai então ser capturada na nossa fenda sináptica. E ela pode ser capturada de duas maneiras. Uma delas ela é capturada e volta para a célula neural e outra ela é capturada por células não neurais. Quando a gente fala de célula neural, nós temos um transportador que fica presente na membrana plasmática dessas células neurais, chamado transportador de noradrenalina, que é o NET. E o que ele vai fazer? Ele vai, então, pegar a noradrenalina e transportar novamente para dentro da célula neural. Quando a noradrenalina está lá dentro, ela pode ser degradada pela MAO ou empacotada novamente pelo transportador vesicular de monaminas. Já quando ela é capturada por células não neurais,
o transportador é chamado de transportador extraneural de monaminas, que é o EMT. E como eu já mostrei muitas vezes para vocês, vamos ter fármacos que atuam nesses transportadores. Então, vamos conhecer um pouquinho melhor aqui como funcionam esses transportadores. Vamos começar falando do transportador neural, o NET. O NET ele vai ter uma maior especificidade pela noradrenalina, depois adrenalina e isoprenalina. Ele vai estar presente na membrana neural. Em relação aos fármacos, nós temos diversos fármacos que vão atuar como substrato, ou seja, vão entrar na célula no lugar da noradrenalina. E eles têm relativa especificidade por esse transportador. Nós temos a tiramina, metilnorepinefrina, fármacos bloqueadores dos neurônios adrenérgicos, que é a guanetidina, que eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre ele, e a anfetamina. Em relação aos inibidores desse transportador, nós temos cocaína, antidepressivos tricíclicos, fenoxibenzamina e anfetamina. Então, a anfetamina ela vai interagir tanto como substrato como inibindo esse transportador. E o que acontece quando nós temos uma inibição desse transportador? Lembrando que esse transportador é responsável por levar 75%, ou seja, retirar 75% da noradrenalina que está liberada na fenda sináptica. Se ele é bloqueado, nós vamos ter uma concentração de noradrenalina muito grande e ela vai continuar interagindo com o receptor até ser retirada do local. Então, a ação da noradrenalina vai ser prolongada quando nós temos inibição do transportador neural. Em relação ao transportador extraneural, ele tem maior afinidade pela adrenalina, depois noradrenalina e por último a isoprenalina. Ele vai estar presente na membrana celular não neural, no músculo liso, músculo cardíaco, endotélio. E servem como substratos, além da noradrenalina, dopamina, 5-HT, que é a 5-hidroxitriptamina, que a gente vai falar sobre isso no sistema nervoso central, e histamina também atua como substratos dessa célula. Os inibidores são normetanefrina, hormônios esteroidais, como as corticosteronas e fenoxibenzamina. Olha aqui, essa fenoxibenzamina ela atua tanto no neural quanto no extraneural. Então, vai ter uma ação muito grande. Quando ela bloqueia os dois receptores, vai ter uma quantidade de noradrenalina maior na fenda sináptica, tendo um efeito mais prolongado ainda. E para finalizar, vamos falar então do transportador vesicular. Esse transportador vesicular ele vai ter especificidade igual, ou seja, ele vai transportar tanto a noradrenalina quanto a adrenalina e a isoprenalina igualmente. Ele não vai preferir nenhum desses substratos. Sabendo que ele atua dentro do nosso neurônio, dentro do terminal neural, lá transportando as catecolaminas para dentro da vesícula. Ele também transporta como substrato a dopamina, 5-HT, que é a 5-hidroxitriptamina, que a gente vai falar quando falar do sistema nervoso central, a guanetidina e o MPP+. A guanetidina, vocês viram que ela é transportada tanto pelo neural, pelo transportador neural, quanto vesicular. Então, ela também vai ser enviada para dentro da vesícula. A partir do momento que ela é enviada para dentro da vesícula, ela
dar uma deslocada na noradrenalina, ou seja, a noradrenalina vai ser enviada para fora, tá? E quando a gente fala de inibidores desse transporte, nós temos a reserpina, que a gente já falou, e a tetrabenazina. Esses dois aqui, eles vão inibir, então, que a nossa noradrenalina seja encapsulada, ou seja, seja colocada dentro da vesícula. A partir do momento que a noradrenalina não está dentro da vesícula, ela é degradada pela mal e, consequentemente, nós teremos uma diminuição na liberação de noradrenalina na fenda sináptica. Então, enquanto esses inibidores, o inibidor neural, o inibidor extraneuronal, estimula, ou seja, acabam deixando maior quantidade de noradrenalina na fenda sináptica, o bloqueador vesicular diminui a quantidade de noradrenalina. Então, esses estimulam o sistema nervoso simpático, enquanto esses que atuam inibindo o transportador vesicular vão inibir o sistema nervoso simpático. A degradação das catecolaminas, ela ocorre através de enzimas, podendo ser pela MAO, que é a monoamino-oxidase, ou pelo CONT, que é a catecol-O-metiltransferase. Em relação a MAO, eu já falei um pouquinho para vocês. Nós temos MAO-A e MAO-B, elas vão estar presentes nas terminações noradrenérgicas, no fígado e no epitélio intestinal, e vão converter essas catecolaminas em aldeídos correspondentes. Também atua oxidando as monaminas, como a dopamina e o 5-HT. Já o CONT, ele vai fazer com que ocorra metilação nas minhas catecolaminas. Não vai estar presente nos neurônios noradrenérgicos e eles vão ser encontrados, essas enzimas serão encontradas na medula suprarrenal e em algumas células e tecidos. As catecolaminas, elas vão ser eliminadas pela urina. E o que acontece para uma droga ser eliminada pela urina? O que ela precisa ser? Precisa ser hidrossolúvel. E as catecolaminas, elas também precisam ser mais hidrossolúveis para ser eliminada pela urina. E para isso ocorrem diversas metabolizações. Eu sei que é bastante informação esse quadro que eu coloquei para vocês, mas eu acho importante vocês verem como ocorre essa metabolização das nossas catecolaminas. Eu coloquei aqui um exemplo da noradrenalina. A noradrenalina, ela pode ser metabolizada pela MAO ou pela CONT. A MAO, toda vez que ela metaboliza a noradrenalina ou outro substrato, ela vai fazer com que ocorra a formação de um aldeído correspondente. Então, no caso da noradrenalina, ela vai formar o aldeído de noradrenalina. A CONT, toda vez que ela metaboliza o substrato, ela vai acrescentar um grupo metila, ou seja, ela vai fazer uma metilação. Então, aqui ela metabolizou a noradrenalina e formou a normetanefrina, onde ela aumentou, substituiu o hidrogênio e colocou um grupo metila. A partir do momento que eu tenho a formação da normetanefrina, eu tenho então a metabolização pela MAO, formando o aldeído correspondente. Vocês estão vendo aqui, ó, saiu a amina e entrou o aldeído.
esse aldeído correspondente é aldeído de normetanefrina. Se eu tenho aqui embaixo o aldeído de noradrenalina e tenho a metabolização pela CONT, vai ocorrer então uma metilação. Saiu o hidrogênio e entrou uma metila. A partir do momento que eu tenho a formação dos aldeídos, eu vou ter então uma reação com as enzimas aldeído desidrogenase ou aldeído redutase. Aldeído desidrogenase é o ADH e o AR é o aldeído redutase. O aldeído desidrogenase, ele vai fazer com que ocorra a formação de um ramo oxidativo na molécula. Já o aldeído redutase, nós vamos ter a formação de um ramo redutor. Então, pessoal, antes da gente chegar na molécula final, vamos pensar aqui. Essa molécula aqui, o aldeído de noradrenalina, ele não foi ainda metabolizado pela CONT. A partir do momento que ele é metabolizado pelo aldeído redutase, ele vai ser transformado em 3,4-dihidroxifenilglicol. E daí ele vai ser metabolizado pela CONT, tendo a formação, então, troca aqui do grupo por uma metilação, formando o 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, tá? Se esse aldeído de noradrenalina for metabolizado pelo ADH, nós vamos ter a formação do ácido 3,4-dihidroximendélico. E então vai ser metabolizado pela CONT, formando o ácido venalil-mendélico. Se ele já tiver sido metabolizado como aldeído de normetanefrina, ele vai ser diretamente metabolizado pelas enzimas aldeído redutase ou aldeído desidrogenase. A formação do VMA é o principal metabólico, então ele vai ser o principal metabólico encontrado na urina. Já o MHPG é metabólito secundário, então nós vamos encontrar esse metabólito na urina, porém em pequena concentração. Agora que a gente já viu como que os fármacos atuam na degradação da noradrenalina, na metabolização das catecolaminas e também na liberação, vamos ver como que eles atuam nos receptores. Lembrando que a noradrenalina, adrenalina, dopamina, eles vão atuar em receptores adrenérgicos. Esses receptores são alfa-adrenérgico ou beta-adrenérgico. Nós temos como alfa-adrenérgico alfa-1 e alfa-2. Eles ainda são divididos em subtipos. O alfa-1 tem o alfa-1A, 1B, 1D e o alfa-2, 2A, 2B e 2C. Ainda a gente não sabe bem como funciona esse subtipo do subtipo. Por isso, sempre que eu for falar para vocês, a gente vai ouvir falar só alfa-1 e alfa-2. E os beta-adrenérgicos nós temos beta-1, beta-2 e beta-3. O alfa-1, ele vai estar presente no sistema cardiovascular e ele vai estar atuando nos receptores, como receptores fosfolipase C, na liberação de cálcio intracelular. O alfa-2, eles vão estar mais presentes nos neurônios. Estão negativamente acoplados à adenilciclase. Então, eles reduzem a formação do AMP cíclico e inibem os canais de cálcio e potássio. Já o beta-1 está presente no coração, o beta-2 na musculatura lisa
e o beta 3 no músculo esquelético e na gordura. E eles vão estar ligados a receptores acoplados à proteína G, eles estimulam a adenilciclase e aumentam a formação de AMP cíclico. Lembrando que os receptores adrenérgicos, quando estimulados, eles vão atuar de diferentes formas, dependendo do local, do tecido. Então, vamos começar falando da musculatura lisa. Os receptores alfa-1, quando estimulados nos músculos lisos, na sua grande maioria, eles vão ocasionar constrição ou contração. Então, nos vasos sanguíneos e no brônquio, nós vamos ter constrição, no trato gastrointestinal, relaxamento. No esfíncter gastrointestinal, útero, esfíncter da bexiga e vias seminais e também na íris, contração. Os alfa-2, como eu falei, eles são mais presentes nos neurônios, mas também estão presentes nos vasos sanguíneos, onde ocasionam constrição e dilatação, e no trato gastrointestinal, onde ocasionam relaxamento. Já os receptores beta 1 e beta 3, eles não vão estar presentes na musculatura lisa, somente os receptores beta 2, que vão ocasionar dilatação dos vasos sanguíneos e dos brônquios e relaxamento do trato gastrointestinal, do útero, da bexiga, principalmente do detrusor da bexiga. Também vai ocasionar relaxamento das vias seminais e do músculo ciliar. No músculo cardíaco, nós não vamos ter presença de receptores alfa-1 e alfa-2. Já os receptores beta-1 e beta-2 vão aumentar a frequência cardíaca e a força da contração. No músculo esquelético, nós vamos ter presença somente de receptores beta-2 e beta-3. O beta-2 vai ocasionar tremor, aumento da massa muscular e da velocidade da contração e glicogenólise, que é a degradação do glicogênio. Já o beta 3, ele vai atuar como termogênese, que é a produção de calor, né? Então, ele vai auxiliar na produção de calor nessa região. Já no fígado, nós vamos ter alfa-1 e beta-2, que vão fazer o papel, né, atuar na glicogênese, e na gordura, nós só vamos ter beta-3, que vai aumentar a liberação de gordura, de lipídios pela região, chamado de lipólise, e também atua na termogênese. Nas ilhotas do pâncreas, nós vamos ter receptores alfa-2, que vão diminuir a secreção de insulina. Nas terminações nervosas, nós temos receptores alfa-2, tanto nas liberações adrenérgicas quanto colinérgicas. E o que eles fazem? Eles vão atuar diminuindo a liberação do neurotransmissor. Então, atuam até como autoinibição. Por exemplo, nós temos noradrenalina. Ela vai atuar nesse neurotransmissor e vai inibir a liberação de mais noradrenalina, sendo autoinibitória, tá? No beta-2, nós temos nas terminações adrenérgicas, onde vai aumentar a liberação, ou seja, vai estimular a liberação de mais noradrenalina. Nas glândulas salivares, nós vamos ter alfa-1, que ocasiona a liberação de potássio, e beta-1, que ocasiona a secreção de amilase, a enzima que vai auxiliar na degradação do amido. As plaquetas vão ter receptores alfa-2 que vão estimular a agregação dessas plaquetas. Os mastócitos têm
receptores beta 2 que inibem a liberação de histamina. No tronco encefálico, nós temos alfa 2, que faz inibição do fluxo simpático. Como segundo mensageiros, nós temos aí que os alfa 1 ativam a fosfolipase, aumentam trifosfato de inositol, aumentam diacilglicerol e aumentam cálcio dentro da célula, ou seja, a partir do momento que eles são ativados, isso vai acontecer dentro da célula. Quando ocorre a ativação dos receptores alfa 2, nós vamos ter diminuição do AMP cíclico, diminuição do cálcio dentro da célula e aumento da abertura de canais de potássio. Os beta 1, beta 2 e beta 3, como eu falei para vocês, quando eles são ativados, aumenta o AMP cíclico dentro da célula. Então, relembrando um pouquinho para vocês, os fármacos eles podem atuar na transmissão noradrenérgica nos receptores como agonistas e antagonistas e nos neurônios, que a gente já falou, na síntese, no armazenamento e na captura das catecolaminas. Então, agora nós vamos focar nos fármacos que vão atuar nos receptores. Clinicamente, o que tem maior interesse, mas a gente vai ver que tem fármacos que atuam diferente, mas os que têm maior interesse clínico são os que ocasionam relaxamento do músculo liso, ou seja, que são agonistas beta-adrenérgicos, que bloqueiam o efeito estimulante cardíaco, que são antagonistas beta-adrenérgicos, ou seja, beta-bloqueadores, e os vasodilatadores, que são antagonistas alfa-adrenérgicos. Então, vamos começar falando dos agonistas alfa-adrenérgicos. Nós temos como agonistas alfa-1, ou seja, que estimulam esse receptor, a fenilefrina e a metoxiamina, que são utilizados para congestão nasal. E como efeito descongestão nasal, ele atua como descongestionante. Como efeito adverso, ele vai causar hipertensão e bradicardia reflexa. Por quê? O que acontece quando a gente ativa esses receptores? Vai ter contração da artéria. Isso vai fazer com que ocorra hipertensão. Já os receptores alfa-2, um dos medicamentos que atua nele, um dos fármacos, é a clonidina. A clonidina ela vai ser utilizada para combater hipertensão e enxaqueca. Lembrando que os receptores alfa-2 eles fazem vasodilatação. Lembram-se lá que eu falei para vocês, uns slides atrás? E isso faz com que auxilie no tratamento de hipertensão. Em relação à enxaqueca, a gente vai falar de novo desse fármaco na próxima aula, quando a gente falar de medicação para enxaqueca. Como efeito adverso, nós temos sonolência, hipotensão ortostática, edema, ganho de peso e hipertensão rebote. Por quê? Quando o organismo ele percebe que a pressão diminuiu lá pelos receptores carótidos, que são os barroreceptores, o que vai ocasionar? O organismo vai fazer com que ocorra uma hipertensão, né? Contrair nossos vasos sanguíneos para poder estimular a circulação. Então, ocorre a hipertensão rebote. Em relação aos agonistas beta-adrenérgicos, nós temos aí, como agonista beta-1, dobutamina, que é utilizado quando a pessoa sofre um choque cardiogênio, ou seja, uma insuficiência na irrigação sanguínea do coração. Então, ele é utilizado muito quando acontece isso. Como efeito adverso, vai ocasionar arritmia cardíaca. Nos beta-2, nós temos muitos medicamentos que atuam nesses receptores. Entre eles está o salbutamol, salmeterol e terbutalina.
e eles vão atuar no tratamento de asma. Então, eles atuam como broncodilatadores, tá? A ritadrina, ela vai atuar na inibição de parto, principalmente quando a gente fala de parto prematuro. Quando a gente tem medicamentos que atuam nesses receptores, como efeitos colaterais, nós teremos arritmia, taquicardia, tremor e vasodilatação periférica, porque lembrem-se que nós temos receptores beta-2 nas artérias e nas veias, nos vasos sanguíneos em geral. Quando eles são estimulados, fazem dilatação. Então, nós vamos ter aí também uma hipotensão como rebote. Então, pessoas que fazem utilização de salbutamol para asma têm que cuidar durante a sua utilização, porque senão pode baixar muito a pressão, tá? Os agonistas beta 3 ainda são pouco estudados, falta muita coisa para ser aprendida em relação a esses receptores. Mas se existissem fármacos com ação nesses receptores, seriam muito interessantes no tratamento de obesidade. Se eles forem ainda fármacos exclusivos que agem só nesses receptores, seletivos a esses receptores, e auxiliar muito no tratamento. Tem fármacos sendo desenvolvidos em relação aos receptores beta 3, mas ainda não tem nenhum com eficácia científica. Os antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos, eles podem ser não seletivos, ou seja, atuar tanto nos receptores alfa-1 quanto alfa-2. Temos fármacos que atuam somente nos receptores alfa-1, sendo alfa-1 seletivos, e somente nos alfa-2, sendo alfa-2 seletivos. Nós temos também derivados do ergote. Esses derivados do ergote, eles vão bloquear tanto os receptores alfa quanto os receptores 5-HT, que a gente vai falar também quando falar de enxaqueca e sistema nervoso central. Vamos começar falando dos medicamentos antagonistas alfa-adrenérgicos não seletivos. Nós temos aí a fenoxibenzamina e a fentolamina, que são raramente utilizados, eles têm um efeito maior nos receptores alfa-2, fazendo vasodilatação, mas como eles não são seletivos, a utilização deles é bem escassa, não se tem muito interesse clínico, tá? Os efeitos adversos são hipotensão postural, rubores, taquicardia, congestão nasal e impotência. Então, tem muito efeito adverso para ter um efeito tão utilizado clinicamente. Os antagonistas alfa-1, eles são bem utilizados clinicamente. Então, vocês vão ouvir falar muito deles, principalmente a prazosina e a doxazosina, que são utilizados como medicamentos antihipertensivos. Por quê? Se eles antagonizam os receptores alfa-1, não vai ter constrição, não vai ter contração, né? Então, eles são bem utilizados. Eles têm os efeitos adversos parecidos com a da fenoxibenzamina, mas os efeitos são menores porque eles são mais seletivos ao alfa-1, eles são então mais efetivos, digamos assim. A transulazina, ele é um medicamento muito utilizado, principalmente para pessoas que têm câncer. Então, ele é utilizado na hiperplasia prostática. É bem utilizado, é um dos medicamentos, digamos assim, mais utilizados quando a gente fala de câncer de próstata. O efeito adverso dele é falha na ejaculação. Os antagonistas alfa-2, nós também temos um que é conhecido como iombina. Ainda tem-se muito estudo em relação a essa iombina, mas não tem nenhum uso clínico.
acredita-se que ela é afrodisíaca. Então, é utilizada principalmente na forma de chá, a gente tem ele como um princípio ativo de um chá, e utilizada por causa dos seus efeitos afrodisíacos. Como efeito adverso, nós vamos ter excitação e hipertensão. Os antagonistas beta-adrenérgicos, eles também podem ser não seletivos, beta-1 seletivos e beta-2 seletivos. Então, os não seletivos vão atuar tanto nos receptores beta-1 quanto nos receptores beta-2. Vamos começar falando dos não seletivos. E quando eu falar deles, vocês já vão saber para que serve, porque é um medicamento muito utilizado. Propanolol e alprenolol. São medicamentos utilizados para hipertensão e eles acabam sendo muito utilizados por pessoas que têm arritmia cardíaca, principalmente o propanolol, quando a pessoa está ansiosa, nervosa e o coração está batendo muito sem compasso, digamos assim. Então, ele é utilizado também para angina, que é quando tem aquela dor no peito, tá? Tremores, que ele diminui os tremores por ser antagonista beta, né? E tem alguns efeitos colaterais, né? Todo medicamento tem. Em relação a ele, temos broncoconstrição, então diminuição lá dos brônquios, insuficiência cardíaca, fadiga, depressão e hipoglicemia. Os antagonistas beta-2 seletivos, eles têm uma utilização melhor, porque eles vão ser seletivos para uma determinada região, principalmente os medicamentos beta-1 seletivos. Não vão ter tanto efeito colateral. Lembra que eu falei para vocês que quanto menos seletivo o medicamento fosse, maior seria o efeito colateral? Então, entre os medicamentos beta-1 seletivos, nós temos o metoprolol, o nebivolol e o atenolol, que com certeza vocês já ouviram falar também. Todos eles vão ser utilizados principalmente para hipertensão, sendo que o atenolol e o metoprolol também são utilizados para angina e arritmia. O metoprolol ele vai ter o efeito parecido com o do propanolol, porém ele é mais seletivo, então os efeitos adversos são menores, tá? Já o nebivolol, o efeito adverso dele vai ser fadiga e dor de cabeça. Em relação ao atenolol, nós vamos ter tontura e fadiga. Nos receptores, nos antagonistas beta-2 seletivos, nós só temos um, que é a butoxamina, mas ela não tem uso clínico. Eu só coloquei para vocês saberem que existem, porém não tem nenhum uso terapêutico. Existem também fármacos mistos, que atuam tanto nos receptores alfa quanto beta-adrenérgicos. Entre eles está o labetalol. Esse labetalol ele é muito utilizado na hipertensão durante a gravidez, mas nós temos alguns efeitos adversos como hipotensão postural e broncodilatação. Nós temos também fármacos que atuam nos receptores alfa e beta-1 adrenérgicos, como o carvedilol. Esse medicamento também é muito utilizado, pessoal. Vocês vão ver muitas vezes ele sendo utilizado. E ele vai atuar na hipertensão, então é um antihipertensivo, insuficiência cardíaca também é uma das ações dele, tá? Vai atuar na insuficiência cardíaca. Como efeito adverso, nós vamos ter agravamento da insuficiência cardíaca e problemas renais, insuficiência renal. Para fazer um resumo da nossa aula, eu coloquei aqui a nossa variculosidade
noradrenérgica e aonde alguns fármacos atuam. Então vamos lá. Temos fármacos que inibem a síntese de noradrenalina, que atuam nas enzimas que auxiliam na síntese, como o alfa-metiltirosina. Nós temos outros, temos vários, eu só coloquei um exemplo. Quando a noradrenalina ela está dentro da célula, ela é degradada pela MAL. Nós temos fármacos que inibem a MAL. A noradrenalina também, ela precisa ser armazenada em vesículas. Nós temos fármacos que inibem o transportador. Lembram-se dele? Reserpina. Então, ele inibe esse transportador e a noradrenalina fica dentro da célula e acaba sendo degradada pela MAL. Nós temos fármacos que atuam nesse receptor aqui fora da célula, que são agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Então, as nossas células, os nossos neurônios, eles têm o receptor alfa-2 adrenérgicos que vão atuar como vamos dizer assim, vão inibir a liberação de noradrenalina por ela mesma. Autoinibitório. Lembra que a adrenalina ela atua nos receptores alfa-2 e ela pode ser autoinibitório? Então, tem fármacos que vão agonizar aqui, que vão atuar no lugar da noradrenalina e isso faz com que seja inibido, então, a liberação de noradrenalina para a fenda sináptica. Temos fármacos também que vão atuar como antagonistas desses receptores. Se ele está atuando como antagonista, vai ocorrer a liberação de noradrenalina por mais tempo, tá? Nós temos fármacos que atuam como agonistas beta e alfa e também antagonistas beta e alfa adrenérgicos, então que vão atuar nessa região, né, nas células pós-sinápticas. Temos também fármacos que atuam como inibidores NET, ou seja, inibidores dos transportadores neurais, e fármacos que atuam como inibidores dos transportadores extraneurais, ou seja, que transportam a noradrenalina para dentro de outras células, como células do músculo liso. Então, eu não coloquei o nome de todos eles, porque senão fica muito carregado o nosso slide, mas só para vocês lembrarem aonde mais ou menos a gente tem atuação de fármacos. Então, vocês viram que os fármacos eles podem atuar desde a síntese até a transmissão, ou melhor dizendo, até a comunicação do nosso neurotransmissor. Então, tem uma vasta gama de fármacos que atuam na transmissão noradrenérgica. Então, turma, nessa aula nós terminamos o sistema nervoso periférico, os medicamentos utilizados nele. E na próxima aula nós vamos falar sobre os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Um bom final de semana e até semana que vem.